Olá, bem-vindo ao Pequenas Indústrias, Grandes Resultados, o programa onde nós ajudamos as pequenas indústrias a se tornarem mais lucrativas. Eu sou o William Assis e o assunto de hoje que a gente vai falar aqui é sobre manutenção preventiva. O quanto que a manutenção preventiva, que o plano de manutenção preventiva, ele está atrelado ao sucesso e os resultados da sua fábrica. O que se ganha em ter um plano de manutenção preventiva ou que se inicie um plano de manutenção preventiva na sua empresa e que isso pode colher de frutos de resultado no final, na produção, na produtividade da sua empresa. E o mais importante, o que se perde não mantendo as máquinas nas suas condições básicas de funcionamento para poder fazer o trabalho para que elas são feitas, né? Então, perante a concorrência, ou até mesmo digo até pela sobrevivência das empresas, é fundamental tirar o máximo dos recursos dos equipamentos, né? Tem que usar todo aquele potencial, tudo que tem de recurso das suas máquinas. E isso, o plano de manutenção bem elaborado, um plano de manutenção preventiva, eficiente, ele é bom para isso, é a saída para isso, né? E dar uma pincelada aqui, o que é um plano de manutenção preventiva? O nosso foco aqui está nas micro e pequenas indústrias, a gente já avisou aqui que a nossa base aqui de trabalho, de informação que a gente dá serve para todas as empresas, mas a gente sempre pensa naquela menor, naquela que não tem o recurso que uma média, uma grande empresa tem. Então a gente começa do básico. Então, plano de manutenção preventiva, que eu vi que eu já vivi isso, que várias empresas de pequeno porte, microempresas, não adotam, é um documento, é um plano que é feito para poder manter as máquinas nas condições de trabalho, para que elas desempenhem conforme elas foram fabricadas e assim poder produzir e chegar no final do mês você ter a produção que você planejou usando as máquinas que você tem. Então nesse plano ele vai as informações das máquinas, as características das máquinas, né? Ano de fabricação, modelo, potência, várias informações que vão nesse documento, vamos dizer assim, nesse plano de manutenção. E o objetivo desse plano de manutenção é você elencar, colocar as atividades necessárias para que sejam feitas nas máquinas, os consertos ou as revisões necessárias para que sejam feitas nas máquinas, para manterem as máquinas confiáveis e funcionando, para evitar aquela famosa parada por quebra, parada imprevista por quebra, né? Então, no plano de manutenção completo, plano de manutenção preventiva completo, além de ter todos os pontos que você tem que agir para poder manter a máquina em funcionamento, existem medições, limpezas, ações programadas de correção ou de substituição de peças de desgaste, verificações diversas, tem a periodicidade que essas atividades têm que ser feitas, de tempos em tempos essas atividades têm que serem repetidas para que você possa saber qual é a real situação da máquina e verificar se tem algum tipo de problema de desgaste que dá para você antever a substituição, antever o reparo antes que a máquina quebre, ou que esse dispositivo da máquina quebre. Então, basicamente, plano de manutenção preventiva é você elaborar um documento onde tem as características das máquinas, o que você precisa fazer na máquina para mantê-la em funcionamento, a periodicidade em que se vai fazer as verificações, vai se fazer as intervenções e campos para você coletar informações atuais da máquina. Consumo, desgaste, se foi limpo ou se não foi limpo, se tem alguma peça que está desgastando que é necessário prever uma troca desse equipamento mais para frente. Então, basicamente, o documento é um documento onde você vai colocar todo o diagnóstico da máquina, tudo que foi feito, o que precisa fazer. Então, a gente precisa manter as máquinas em dia, através do plano de manutenção preventiva. E mantendo as máquinas em dia, nas suas características básicas para produzir, você vai manter o seu nível de produtividade. Eu até grifei aqui manter o nível de produtividade, porque andando pelas empresas, por essas indústrias que eu presto serviço ou que eu já trabalhei, existe um grande erro em que se dizem que se você deixar a máquina com a manutenção em dia, se você tiver um plano robusto e que ele é realizado consistentemente,
e que você tem sucesso, você pode aumentar a produtividade da máquina. Com manutenção preventiva, a gente não consegue simplesmente aumentar a produtividade. Por quê? Porque em todas as empresas que eu passei, que eu vi por experiência própria, o planejamento da produção ele conta com a máquina no seu potencial total. Muitas empresas que eu vi, eles não contam com o tempo de vida que a máquina tem, se a máquina está eficiente mesmo ou não, se a máquina tem algum problema e que o ritmo dela está menor. Quando vai para planejar a produção, é a máquina tal, a produtividade dela é X, e é isso que ele calcula, com essas informações que o pessoal do planejamento de produção calcula a produção e, consequentemente, vai sair a sua produtividade. Então, esse erro que eu vejo que muitas empresas cometem é prejudicial porque muitas das vezes as máquinas não estão no seu 100%. Elas estão com algum tipo de problema que diminui o ritmo dela, ou que ela já tem muitos anos de uso, já não tem mais a mesma velocidade, ou não tem mais a mesma performance. Então, se você manter a máquina em dia, você no mínimo, ou no máximo, você vai manter a produtividade. Agora, para aumentar a produtividade da produção, aumentar a produtividade da máquina, é um outro assunto que a gente pode falar numa outra live, num outro vídeo, que também é possível. Mas máquinas em dia reduz a chance de paralisação inesperada, que é a famosa quebra da máquina que você não está esperando. E isso é o pior dos mundos, né? Você não tem um plano você tem um plano de manutenção, ou ele não é consistente, ou pior, você não tem um plano de manutenção e por isso as máquinas vão trabalhando, vai chegando no seu limite, peças desgastando e quebra. É o pior dos mundos, e mantendo as máquinas em dia, através de um planejamento de manutenção, você vai ter a máquina sempre disponível com indisponibilidade muito baixa em relação àquelas que não têm manutenção. E também os custos com essa parada que não são previstos, né? Então, você diminui esses custos, mantendo a máquina em dia, esses custos de máquina parada, ou o custo que você tem de produção parada, ou que você tem para colocar a máquina para funcionar, eles são altíssimos. Então, mantendo a máquina em dia, isso minimiza bastante esse custo. E ter um plano de manutenção só no papel, e que eu já vi muitas empresas, eles fazem um plano, quer dizer que em algum momento teve o interesse, foi dada a devida importância para o plano de manutenção, porque existe isso no papel, mas isso é como deixar escorrer pelos dedos o sucesso do seu negócio. Porque já teve alguém que pensou nisso, já estruturou um plano, e isso não é colocado em prática. Isso é um tiro no pé, porque fatalmente a não execução disso vai trazer alguns prejuízos, e muitos deles eu não quero nem lembrar do que eu já passei aí nessa minha vida aí na parte de indústria, quanto traumático que é, o quanto frustrante, quanto pesado é você ter que colocar uma máquina para rodar por teve uma quebra inesperada, e foi uma quebra importante que não é de uma hora para outra. Então, para manter suas máquinas em dia, mantê-las em funcionamento, deixando-as em condições de trabalho, tem que encarar isso como um investimento valioso, porque tudo aquilo que você investir na parte de prevenção, você tem que pensar assim, eu não estou gastando dinheiro com manutenção, ou com um plano de manutenção, ou com a execução da manutenção preventiva. Estou investindo para evitar a quebra, estou investindo para manter a máquina nas características dela, para poder dar a produção padrão que eu tenho que entregar. Também outra vantagem é valorizar o seu patrimônio, valorizar a sua máquina, porque manutenção em dia, plano de manutenção em dia, você vai economizar, porque essa máquina vai viver mais. O tempo de vida útil dela vai ser maior, a performance dela vai ser permanecer num nível bastante alto em comparação daquelas que não têm a atenção da manutenção preventiva. E você também tem a vantagem da previsibilidade orçamentária. O que seria? Você, com um plano bem elaborado e estruturado, e ele rodando, né, ele sendo praticado, as informações coletadas nas execuções das manutenções preventivas vão prever o que você precisa investir para poder manter a máquina em condições. Então você consegue prever, por exemplo, se tem um rolamento com problema, já com ruído, você já consegue programar
esse custo tanto da troca, da aquisição da peça de reposição, quanto da programação da parada da máquina para não impactar na sua produção, não ser uma parada inesperada, pode programar os custos da mão de obra para fazer essa troca. Então, há como se prever o custo que você vai ter dessa manutenção em contraposto quando a máquina para, você ainda tem que descobrir o que quebrou para depois correr atrás da solução. Então, uma das maiores vantagens é a previsibilidade orçamentária da manutenção. E agora eu quero só passar aqui uma história de um exemplo aqui de um tambor vibrador, que é um exemplo de como a não manutenção, a não realização da manutenção, a ausência de um programa, de um plano de manutenção pode prejudicar e pode reduzir tanto a qualidade do seu produto, como não dar um resultado satisfatório, consequentemente você perde produtividade, perde mercado até por causa disso. Aqui nessa história, nesse exemplo que eu vou contar, né, é de uma empresa onde eu trabalhei e ela faz peças de Zamac, pecinhas fundidas de Zamac e fornece tanto para a indústria automobilística quanto para a indústria montadora de linha branca, né? E essas peças, depois de fundidas, elas são fundidas em prensas, né? Saem com algumas rebarbas. Então, entre todos os processos, existe um processo lá que é de polimento dessas peças. São pecinhas pequenas, então usam esses tambores vibradores como esse que tem na foto aqui. É um exemplo do que tem lá. Tinha acho que uma meia dúzia desses. Então, qual que era o processo? Pegava aquelas pecinhas pequenas, jogava nesse tambor. Esse tambor aqui ele tem umas pedras abrasivas, né? Ele trabalha, essa máquina aqui, esse equipamento, ele trabalha por vibração. Enche-se toda essa parte aqui com essas pedras abrasivas, joga os produtos, as peças a serem polidas aqui e liga essa máquina. Joga também um produto químico lá para ajudar também na parte do polimento. E quando essa máquina liga, ela vibra. Tem motovibradores embaixo, com molas e tudo mais. Ele fica vibrando, esse material fica em contrato, ele fica em atrito com as pedras de polimento. Então esse processo vai andando passa dias, passam meses, passa muito tempo e a única coisa que era feita era colocar o produto e deixar rodar. Poliu, tiravam os produtos e passava para o próximo processo, chegava mais, colocava para polir. Depois de alguns meses, começou a retornar algumas peças dessas dos clientes e tinha algumas marquinhas, né? E isso começou a aparecer até quando começou a voltar do cliente algumas peças, tinham uns riscos pequenos, mas aí começou a retornar muito, então começou a dar muito retrabalho e para poder identificar qual que era o problema, o pessoal foi fazendo investigação e voltando os passos da produção até que chegou nessa máquina, nesses tambores, e tinham 2 ou 3 deles que, assim, primeiro, deixa eu relembrar, né, não existia plano de manutenção nessa fábrica. Não existia nada em relação à programação de manutenção preventiva, de prevenção, e nem sequer de limpeza, né? Então, o que foi que descobriu-se? Em 2 ou 3 tambores desse daqui, por falta de uma revisão, de uma manutenção, tinham 2 problemas principais que estavam causando tanto consumo de energia, um funcionamento errado que causava desperdício de energia, ineficiência do equipamento e também estava provocando irregularidades no material. O que foi encontrado de problema aí? E isso é em decorrência da não verificação, da não prevenção do funcionamento do equipamento. Nessa parte aqui embaixo, que é branca, tipo uma tela, que é tipo uma peneira, de tanto usar sem uma verificação e sem uma limpeza, ou sem uma substituição até por desgaste dessa tampa aqui perfurada, várias limalhas pequenininhas que soltavam do material no processo de polimento começaram a entrar numas fissuras que tinham aqui nessa parte aqui. Essa peça aqui branca é de nylon, né? Então ela se desgastava, aí o processo abrasivo até as peças
começaram a ficar infiltrados. É estranho, mas ficou mesmo preso. Várias partes limalhas ficaram presas aqui. E conforme ia vibrando, essas peças pequenininhas que deveriam estar todas polidas começavam a atritar nessas irregularidades que tinha nessa tampa. Isso deixava pequenas marcas e teve esse problema de retorno do cliente e teve que retrabalhar todas essas peças. Além disso, foi descoberto que em 2 deles a parte de motovibração de mola, a parte mecânica, estava totalmente irregular, totalmente deteriorada e tinham motovibradores trabalhando para suprir a ausência de outros que deveriam estar em funcionamento, mas devido a problema de desgaste e infelizmente ninguém olhou, teve muito retrabalho e um alto consumo de energia. E isso foi um grande problema não só de você desperdiçar energia, mas também da imagem da empresa perante ao cliente, porque teve retorno de produto já entregue no cliente. Então, teve que fazer uma manutenção, teve que fazer uma recuperação, teve que fazer um serviço, um trabalho grande aí para voltar essas máquinas às condições básicas, para não mais causar todo esse tipo de transtorno. Então, aí depois da manutenção de substituição dessa peça aqui, dessa peça de nylon, que nessa máquina tinha desgastado bastante, foi feita toda essa substituição. Aqui em volta também é uma película protetora e emborrachada, né, para esse atrito, para a peça, a carcaça da máquina não interferir no produto, e voltou a fazer funcionar os motovibradores de maneira igualitária, para que eles pudessem voltar a dar a vibração do equipamento voltasse nas condições normais. Então, esse é um exemplo que eu quis dar em relação à falta da manutenção. E dentro de fábricas, mesmo que tenha um plano de manutenção, a gente vê que tem bastante oportunidade de melhorar os resultados da empresa através da implantação de um plano de manutenção preventiva. E todo gestor, tem gestor, né? Não são todos, mas que vê isso como um custo. Eles pensam ou imagina que ter uma pessoa responsável pela manutenção é um custo. E o dinheiro que ele vai investir nisso é um dinheiro que não está ligado diretamente à produção. E por não estar ligado diretamente à produção, ou ele não faz essa associação, pode não estar diretamente ligado, mas é extremamente importante e até fundamental para o resultado final da sua produção. Eles acabam não tendo essa pessoa lá, ou não contratam uma empresa que possa prestar esse serviço. E quando eu digo aqui que eles não têm, não é que eu quero que seja contratada uma equipe, que seja montada uma equipe de elétrico, de manutenção ou de mecânicos na sua empresa. O que eu quero te dizer é que você precisa ter um plano, independente se você tem alguém fixo lá dentro, ou se você vai contratar alguém, ou se você vai pegar uma pessoa esporadicamente ou periodicamente para poder fazer isso. O importante é que seja feito, e que seja feito o mínimo possível, o mínimo que dá de condições e que você vai crescendo ao longo do tempo. Então, esse gestor que pensa que é custo você ter uma equipe de manutenção ou montar um plano de manutenção e colocá-lo em prática, eu pergunto para ele se pensar que o custo, o que é melhor? Você ter o custo ou que ele pensa que é custo, de você ter esse plano rodando e te garantindo a disponibilidade da máquina, ou o prejuízo que você tem quando para uma máquina. Porque dependendo do prejuízo, eu já vi muitas máquinas, já cansei de ver, máquinas que quando param, o problema é tão grande para poder resolver, a situação é tão complexa que você tem que trocar uma peça ou trocar um equipamento que você não tem a pronta entrega, você não tem reposição, o seu fornecedor não tem a pronta entrega e você não tem o que fazer ou tem que fazer adaptações. Então, esse custo da máquina parada, de você ter que correr atrás de uma solução, sem contar toda a pressão, todo o estresse, o que deve ser pior? Você ter um plano que vá minimizar isso, ou você esperar essas coisas acontecerem, né? E não é incomum encontrar na empresa empresas que não têm profissionais de manutenção.
ou não tem profissionais responsáveis pela parte essa parte fabril, para poder manter as máquinas funcionando. E lembram deles somente quando acontece essa quebra aí que eu até quando eu coloquei lá no exemplo dos tambores lá de vibração. E não ter essa equipe ou não ter um plano de manutenção dá alguns, vamos dizer assim, você não ter, você perde o potencial, você perde a chance de melhorar a sua produtividade através da conservação das máquinas. Você perde a oportunidade de prevenir problemas, porque se você tem um plano montado e você tem alguém para fazer isso, independente, ou você tem um técnico contratado que ele é seu profissional, que ele é seu funcionário, ou se você contrata uma empresa que possa te prestar esse serviço, ou não sei, você contrate, você tem um cara, uma pessoa que você chama ele às vezes para poder resolver seus problemas de máquina, seus problemas de fábrica. O importante é que existe uma periodicidade nisso, porque você pode prevenir problemas. E você perde a chance, você não tendo essa equipe, de melhorar o seu processo. Uma pessoa, ou uma equipe, ou alguém que esteja de olho na parte de conservação da máquina, ela pode dar muitas ideias de você melhorar seu processo e conseguir potencializar mais os seus resultados. E você também elimina os desperdícios de energia. Se não elimina, pelo menos reduz, porque nas análises, ou nas avaliações, ou nas manutenções preventivas, você consegue encontrar muitas coisas que estavam trabalhando de maneira errada, de maneira inadequada. Se for uma parte mecânica, pode estar trabalhando sem lubrificação, exigindo maior esforço e maior consumo da parte elétrica, ou se for elétrico mesmo, pode estar com mau contato, pode estar com aquecimento, e isso tudo, além de perigoso, risco à segurança, também gasta energia em excesso. Então, você tendo alguém olhando para isso, sendo contratado ou não, você perde muito desse potencial. Porque, e tocar a fábrica sem, e agora eu ao contrário, né? Você tocar uma fábrica sem um planejamento, sem a manutenção, você vai perder na conta de energia, você vai pagar pelo desperdício. Muitas vezes a gente nem entende, nem sabe que está pagando esse desperdício, porque se eu não tenho uma rotina, uma verificação das minhas máquinas, eu não sei como que elas estão funcionando. Elas podem estar funcionando sobrecarregadas, elas podem estar funcionando subdimensionadas, e isso pode aumentar o meu tempo de produção, porque se uma máquina trabalha metade do seu potencial, ela vai entregar um material sem qualidade, produto sem qualidade, ou vai entregar um produto com tempo muito maior. Então, é consumo de energia e é desperdício de energia que você está pagando. Vai perder com as paradas inesperadas, que a gente já falou muito aqui, que uma máquina quando para, você não tem ideia, no primeiro momento você não sabe quando que ela vai voltar a funcionar e quando que você vai ter que gastar de dinheiro, quando que você vai ter que investir de dinheiro e de tempo para fazer essa máquina voltar. E isso reflete no custo do produto final, né? Que vai carregar toda essa perda. Se eu tenho uma produção de 2.000 peças para entregar no final do mês e a minha máquina principal ela para durante 3 horas, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que colocar essa máquina para funcionar e eu vou ter que arranjar um tempo para poder cumprir a minha meta. Ou eu vou ter que trabalhar num período onde não deveria, ou eu vou ter que colocar mais máquinas para trabalhar, ou colocar mais operador. Então, tudo isso, o custo final do produto vai carregar, é prejuízo, é falta de competitividade. E também a qualidade do produto, como eu comentei, né? Você perde muito na qualidade, porque dependendo do problema que tem na máquina, ou você não faz o produto, né? Ou você faz ele com uma qualidade inferior, e isso vai, além de mexer nos seus custos, vai mexer numa coisa, vai prejudicar uma coisa muito mais forte, muito mais, vamos dizer assim, mais prejudicial, que é a imagem da sua empresa em relação ao seu cliente. O caminho mais rápido para tornar as coisas mais lentas, para tornar as coisas piores e para não ter resultado, é ignorar um planejamento de manutenção. Ignorar um planejamento de manutenção é você não dar importância para o resultado final da sua empresa, do seu produto. Contrapartida, um plano de manutenção ele tem que estar conectado com suas metas de produção. Você tem que fazer essa ligação que eu tendo um plano de manutenção bem estruturado, pequeno que seja inicialmente, ele vai contribuir para a minha meta de produção, vai contribuir para os meus resultados da empresa. Isso
e tendo esse plano de manutenção estruturado e pensando no produto final, você vai buscar e vai conseguir aumento da disponibilidade. Você vai ter uma máquina que vai estar em dia com as manutenções, vai estar com as peças verificadas e em bom funcionamento. Isso vai garantir para o pessoal que programa a produção que a máquina vai estar disponível naquele período e que o risco dela quebrar vai ser menor. Aumenta a confiabilidade. A máquina, além de ela estar disponível, ela vai estar confiável para poder trabalhar. Isso eu coloquei aqui porque em empresas que eu trabalhei também, a situação das máquinas estavam tão precárias que o pessoal que planeja a produção se reunia com o pessoal da produção 2 vezes por dia, porque as máquinas quebravam tanto, os reparos eram tanto, as intervenções, mesmo que pequenas, eram tantas nas máquinas que a produção, o pessoal do planejamento não sentia confiança em planejar uma produção do dia sem pensar se aquela máquina poderia quebrar. Então isso gera um estresse, gera assim um desconforto, que o pessoal da programação estava sempre lá em cima da produção perguntando se está confiável. Como é que está essa máquina hoje? Eu posso planejar esse X lote de produção para fazer? Como é que está essa máquina aí? Será que eu consigo isso mesmo? Você me garante isso? Então, um bom plano de manutenção, ele vai aumentar essa confiabilidade. A máquina vai estar disponível, preparada para trabalhar e quando precisar, ela vai estar confiável, não vai ter esse medo, esse risco dessa máquina parar a qualquer momento. E também vai ter redução de custo. Você vai investir, lógico, no plano de manutenção, isso a gente tem que pôr na cabeça que isso é um investimento, e vai ter redução de custo, tanto de energia elétrica, porque se uma máquina trabalhando nas suas condições básicas, nas suas condições normais, ela vai consumir energia que é para ela fazer aquele trabalho. Não minimiza os desperdícios e a gente pode pensar em eficiencializar essa máquina, pode melhorar a eficiência dessa energia, que é um passo além, depois dela estando confiável e disponível, fazer com que ela seja mais eficiente, e isso vai muito de máquinas mais antigas, que você pode atualizar e fazer que fiquem mais confiáveis e eficientes. E você mantém o seu faturamento. Você vai conseguir aumentar seu faturamento a partir do momento que você conseguir aumentar essa produtividade. Mas aqui a gente está falando de plano de manutenção para manter as máquinas nas condições delas, que elas possam dar aquilo que elas foram projetadas para poder fazer. E um bom plano de manutenção vai manter confiável esse seu faturamento e aumento da segurança também. Segurança tanto da máquina, do equipamento, como do produto que está sendo feito e principalmente das pessoas que estão trabalhando, dos operadores. Porque manutenção, máquinas sem manutenção ou com manutenções muito, vamos dizer assim, pouco consistentes, tem risco sim de segurança. E isso abrange o que eu te falei, a máquina, o equipamento e o produto até a parte do operador. Isso me fez lembrar até também um episódio de uma prensa em uma outra fábrica em que eu visitei. Era um dos processos era a parte de prensagem. Prensas pequenininhas, prensas hidráulicas manuais, que tinha que pegar 2 peças e prensar para formar uma peça final. Então, era uma empresa também pequenininha, onde não tinha um plano de manutenção estruturado. As manutenções eram feitas só quando a máquina quebrava mesmo, e para o dono, até aquele momento, já estava tocando assim para ele, a vida era normal assim, e a gente foi lá para poder dar uma melhorada nesse desempenho para aumentar o faturamento. Mas nessa prensa, ela funcionava assim, né? O operador colocava as 2 peças no dispositivo lá dentro, uma impressa pequena, e ele tirava a mão de lá e tinha que apertar botões que chamavam de bimanual, né? Tem que ser 2 botões, um para cada mão, para que garanta que quando a prensa descer, a mão do operador não está lá dentro, não corre risco de acidente. E em algum período, não se sabe quando, esse bimanual ele quebrou. Porque o funcionamento desse bimanual, você não consegue apertar um botão e depois o outro. Ele funciona na simultaneidade. Se você apertar os 2, ele libera a prensa para funcionar. Se você apertar um e depois o outro, existe um dispositivinho lá dentro que ele não deixa funcionar. Porque supõe-se que se ele apertar um, e pode estar com a mão lá dentro, está com a mão livre, pode correr risco de acidente. Tem que apertar os 2. Não sei por que cargas d'água
Aconteceu esse problema, a máquina não passou por uma manutenção ou uma verificação, e o operador, lógico, com a ajuda de alguém, ele conseguiu colocar a máquina para rodar, mas o bimanual já não funcionava mais. Ele apertava um botão só e a prensa descia. Olha o risco que esse operador estava correndo, porque até que pode ser um operador experiente, quando existia a possibilidade talvez da peça estar mal ajustada lá dentro, e por estar mal ajustada, por um movimento, sei lá, um movimento involuntário, se ele está com uma mão só, é tentar ajustar. E essa prensa, uma vez que ela começou a descer, ela não para. Isso é um risco grande de acidente. Graças a Deus não aconteceu acidente, mas a condição insegura ficou ali por um bom tempo. Mas depois depois de algum tempo, esse problema ele foi resolvido, foi chamado um profissional para poder restabelecer o funcionamento da máquina. Eles até melhoraram, né, o funcionamento dessa máquina por causa da NR12, né, que é uma norma regulamentadora que acho que vale a pena a gente fazer um vídeo aqui sobre ela, porque ela é fundamental para as fábricas. Eu acho que vou pensar em fazer um vídeo falando um pouquinho dessa NR12, que ela traz muitos benefícios aí na parte de segurança e produtividade. Mas essa máquina aí, por causa dessa norma regulamentadora, foi colocada as barreiras eletrônicas, né, que a gente chama de cortina de luz, porque ela fica na frente da máquina, assim, a parte de movimentação. Toda interrupção que tem nessa cortina de luz, ou uma mão entra, uma peça entra, ela interrompe o funcionamento da prensa. Então isso foi colocado nessa prensa depois de todo esse problema aí na parte de segurança. Isso aqui eu estou falando na parte de segurança, mas teve vários outros problemas que além da segurança, se acontecesse, por exemplo, se acontecesse um acidente, ia refletir diretamente no resultado da empresa. Então, um bom plano de manutenção aumenta a disponibilidade, aumenta a confiabilidade, reduz os custos ou os desperdícios, mantém o faturamento e aumenta a segurança tanto da máquina quanto do operador. E aqui, se fosse para eu dar uma dica ou um plano, um passo a passo para que você possa começar com um plano de manutenção, começando, se você já tem um, ótimo, e coloque ele em prática, dá uma revisada nele, olha o que eu vou passar aqui, dá uma revisada e tenta colocar em prática da melhor maneira possível. Passo a passo, devagar, talvez com periodicidade. Se você não tem uma equipe, se você vai fazer sozinho, vai chamar alguém, coloca numa periodicidade confortável, uma periodicidade coerente para que você possa fazer as manutenções, programa direitinho, porque isso vale a pena. Mesmo que seja um nível baixo, um nível menor, com periodicidades maiores, espaçadas, mas não fica sem, não, porque isso ajuda e ajuda bastante. Então, primeiro você tem um pessoal qualificado. E aqui, pessoal qualificado, eu digo que pode ser o seu próprio eletricista, o seu próprio mecânico que você tem contratado ou que você pensa em contratar, já estava pensando nisso. E é bom, assim, essas empresas que têm a possibilidade de contratar, que seja funcionário dele ou que contrate uma empresa terceira, que além de fazer as manutenções, né, corretivas que aparecerem e colocar o plano de manutenção para rodar e manter as máquinas em ordem, você consegue aproveitar o tempo dele para outras coisas também, para fazer melhorias, para buscar melhores eficiências. Se a fábrica é pequena, às vezes tem uma máquina só. Dia 28 eu fui numa fábrica onde é uma máquina só. Essa máquina tem um processo inteiro, entra a matéria-prima lá atrás e sai o produto acabado no final. Se tem um eletricista contratado lá, além de manter essa máquina, você consegue aproveitar o tempo dele para mais outras coisas. Então, o pessoal qualificado é o primeiro ponto. Tem que ter alguém que consiga, que saiba fazer. E se você não tem, pode começar com você mesmo, montando esse plano, e você pode usar o seu operador. Lógico que aí você não vai ter uma manutenção um pouco mais aprofundada do que um pessoal qualificado técnico pode fazer. Mas se você não tem ninguém, não tem como buscar, não tem como contratar, vamos para a manutenção básica de verificação, de medição de pontos da máquina para você fazer um acompanhamento ou de vazamento, ou de aquecimento, ou até de desalinhamento talvez, e principalmente de limpeza. Limpeza é um item fundamental na parte de manutenção, porque sujeira excessiva provoca desgaste, provoca aquecimento e o pior, ele mascara muitos erros, muitas coisas que estão acontecendo. O lugar que está com muita sujeira, além de ter todos esses problemas, ele esconde também muitos outros problemas. Então, se você não tem um pessoal qualificado,
monte um planinho aí básico para o seu operador poder te ajudar. Eu fiz algum vídeo, agora que eu estou me lembrando, eu já fiz algum vídeo mais para trás, depois eu vou deixar na descrição também o link, onde eu falo sobre isso, para você utilizar o tempo que você, programar um tempo do seu operador para poder te ajudar nessas verificações preventivas. E vale a pena você pensar nisso. Não vão ser coisas técnicas, mas para você começar a ter dados da sua máquina e conseguir mantê-las da melhor maneira possível, vale a pena você iniciar assim. Então, depois do pessoal qualificado que você já tem quem faça, você vai precisar levantar as informações básicas para montar esse plano, que seria quais são as máquinas que você tem, os seus subconjuntos, pegar os seus dados de fabricação para colocar lá e, e usar como base. Histórico de manutenção, se você já teve plano de manutenção rodando na sua fábrica, você consegue esse histórico para saber o que já foi feito e a partir daí você traçar o seu plano. Ou se você não tem, basicamente, começa agora. Começa a montar o seu histórico agora, montando o seu plano de manutenção novo. Muitas máquinas você consegue prever materiais de reposição, principalmente materiais de desgaste. Existem máquinas aí que usam muita resistência, ou máquinas que usam borrachas, onde tem muito atrito também tem que usar, ou se usam isolamento térmico. Isolamento térmico tem desgaste e isso tem que ser previsto como troca. Então, faça uma relação de materiais que você vai repor. Se você não tem esse histórico ou não tem condição de levantar esse material, tudo bem. Faça o seu plano sem uma previsão de materiais e aquilo de informação que você coletar nas suas manutenções preventivas, você consegue já montar um histórico aí de que equipamentos que você tem. Porque um dos itens que você pode colocar no seu plano de manutenção, daquele checklist do passo a passo que a pessoa que vai executar tem que ele precisaria verificar, seriam os itens de desgaste da sua máquina. É isso que eu te falei, borracha, isolamento, partes móveis, essas coisas que desgastam com o tempo, que é igual ao nosso carro, né? Pastilha de freio desgasta, tem que prever essa substituição. E depois de levantar as informações com esses dados, você vai definir o plano de manutenção propriamente dito, onde você vai indicar o que você vai ter que fazer em cada máquina. Eu vou ter que medir temperatura, eu vou ter que medir o nível do óleo, eu vou ter que, às vezes, dependendo do tanque, ter que analisar o óleo, eu vou ter que fazer limpeza em tal lugar, eu vou ter que verificar se tem ruído em tal motor, eu vou ter que verificar alinhamento, eu vou ter que verificar o tempo que essa máquina está rodando, se está certo ou não. Então, verificar o que fazer, vai estipular uma periodicidade em máquinas, em várias máquinas, nos manuais das máquinas ou nos sites dos fabricantes dessas máquinas, tem muita informação que você pode usar para o seu plano de manutenção. Porque aí em várias máquinas já vem dizendo o que é periódico para ser feito, o que são peças que podem ser trocadas e a periodicidade que você tem que fazer. Se você não tem ideia também de qual que é a periodicidade, avalia a criticidade da sua máquina e coloca uma periodicidade aí de 6 meses. A cada 6 meses eu vou programar uma parada na minha máquina e vou verificar tal parte dessa máquina. E a partir daí você vai coletando informações para que daqui 1 ano, 2 anos, você tenha consistente com a periodicidade ótima, periodicidade boa, para que você possa manter um plano e conseguir ter resultado. E você vai definir quem vai fazer. Se você não tem alguém na empresa, você vai usar a ajuda do seu operador. Se você tem uma equipe, você vai separar quem vai fazer o quê, quem é mais especialista em uma área, se é mecânica, se é elétrica, e definir isso. E definir as peças. Se você consegue definir as peças. Se você não tem como definir, não tem histórico, não tem problema. Esse é seu marco zero. Começa a partir daqui para poder ter essa informação. E, final de tudo isso, montar um calendário com essas manutenções. Isso é importantíssimo estar alinhado com o pessoal da produção. Porque uma vez que você percorreu todos esses passos aqui, você vai montar um calendário. E nesse calendário você vai colocar a previsão dos dias que você vai fazer a intervenção. Existem muitas intervenções que não precisam parar a máquina. Você vai fazer primeiro, talvez, medições para sentir como é que está a máquina. Para depois você prever uma parada. Ou quando você prever parada, nesse calendário que vai estar alinhado com o pessoal da produção vai ter que programar o lote do que vai ter que ser feito em qualquer máquina, prevendo nesse calendário que você planejou.
Isso é muito importante estar alinhado com o pessoal do PCP, porque eu já trabalhei em empresas em que as preventivas eram marcadas e não eram assim, alinhado o calendário com a produção. Então, muitas vezes a produção interferia e não deixava fazer a manutenção, ou então a manutenção ia lá e fazia a manutenção preventiva, passando por cima da produção, e no final do mês era aquela discussão. E criar formulários. Esse formulário é o documento que a pessoa vai fazer a execução do trabalho. Lá vai ser como fazer, lá está escrito dos passos do que você precisa fazer em cada máquina. Existem vários tutoriais que possam ensinar como fazer um plano de manutenção preventiva, mas também tem uma oportunidade aqui de eu montar um vídeo para vocês mostrando o esqueleto, né? Como é a espinha dorsal desse formulário de manutenção, elencando as partes das máquinas, o que você precisa fazer como intervenção mesmo, o que você precisa medir para saber como é que está a situação e usar isso como argumento ou como informação para planejar as intervenções, se forem o caso. E por final, tem que fazer o acompanhamento do desempenho. Uma vez que você fez a manutenção, essa máquina vai estar mais confiável, porque você fez verificações e ajustes para mantê-la nas condições básicas. E itens aqui que eu posso colocar aqui, muitos que a gente chama de indicadores, que vão dizer para você como que está o desempenho dessa máquina, se o caminho que eu estou tomando de manutenção preventiva está satisfatório ou não, que você pode usar, é o tempo entre falhas. Uma vez que a máquina parou, vamos dizer assim, parou dia 1º de janeiro para fazer uma intervenção de manutenção. Foi feita a manutenção corretiva, porque a máquina parou, e depois disso, você teve consciência dos planos de manutenção, montou um plano de manutenção, fez a intervenção. Beleza. Você acompanhando esse tempo entre falhas, mantendo o plano de manutenção rodando, né, em funcionamento, em atividade, esse intervalo entre falhas ele tende a aumentar. Você vai ter menos quebras, então esse intervalo vai aumentar. Você, fazendo uma planilhinha básica de acompanhamento dessas paradas, um plano de manutenção consistente, ele está rodando, ele está funcionando quando esse tempo entre falhas começar a ser maior. Esse é um indicador. Existem vários indicadores, muito complexos até, mas para começar, eu acho que isso aqui dá uma noção legal daquilo que você está fazendo, se você está tomando o caminho certo. Um outro indicador que você pode usar é a manutenção preventiva executada versus a planejada. Porque se você planejou, você tem que executar. Mas existem vários fatores na fábrica que muitas vezes você não consegue executar aquilo que você planejou. Então, esse é um índice que quanto menor, melhor. A relação, né? A porcentagem entre executada e planejada tem que ser de 1 para 1. Se você vê que as executadas estão bem menores do que as planejadas, é um indicador de que tem alguma coisa errada aí no seu plano de manutenção. Ou pode ser influência do pessoal da produção, ou pode ser também um planejamento errado, várias coisas, mas esse indicador ele pode te dar essa direção para você tomar as atitudes e manter o seu plano em ordem. E tempo de corretiva também. Esse aqui é um indicador que vai te mostrar toda vez que tiver uma corretiva, porque assim, não é de um dia para o outro que você vai parar de ter corretivas e é muito difícil também você ter 0 corretivas numa máquina aí num longo período de tempo. Mas o tempo das manutenções corretivas que acontecerem, quanto menores eles forem, isso é um indicador de que o seu plano está sendo bem executado. Porque aquelas falhas que tem, ou as paradas que tem de corretivas, muitas vezes elas nem são corretivas que param a máquina. Quanto menor o tempo de intervenção dos técnicos para resolver esse problema, é indicador de que seu plano está no caminho certo. E as quantidades corretivas também. Quanto menos corretivo você fazer, quer dizer que o seu plano de manutenção está mais eficaz, as máquinas estão cada vez mais disponíveis para a produção e, consequentemente, produzindo, o seu resultado aumenta e te dá resultado. Então, o que eu passei aqui é para mostrar o quão importante é isso em relação à sua empresa, em relação ao resultado, à sua produção, à imagem da empresa e segurança, e que vale a pena pensar nisso, olhar para isso, mesmo que você não tenha nenhuma equipe hoje, você pode pensar nisso e fazer isso com a sua realidade, com os seus recursos, mas a orientação, a dica que eu dou aqui
é que não deixe de fazer. Não deixe de fazer, porque isso aumenta a sua produtividade, aumenta a sua participação no mercado, a sua competitividade. São coisas que pode pensar que está bem distante do resultado final, mas tem tudo a ver e é realmente um bom plano de manutenção preventiva, aquele que é adequado para a sua realidade, que vai trazer ótimos resultados para a sua fábrica. Então hoje eu fico por aqui. Se você gostou, achou interessante, tem alguma dúvida, alguma observação a fazer, coloca aí o seu comentário, dá o seu joinha, compartilha se você acha interessante para alguém essas informações e nos vemos no próximo vídeo. Boa noite, obrigado, tchau, tchau.